Bom dia, queridos amigos do Leôncio, sejam todos bem-vindos nesse domingo maravilhoso, claro, iluminado, quentinho, de muita paz e de muita alegria. Daqui a pouco nós vamos estar com o Rafael, é sempre um prazer imenso tê-lo aqui conosco no Leôncio, e agora nós vamos ficar com as nossas músicas, já ambientando a nossa mente, o nosso coração. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com a leitura e prece. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Um mar de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo anda batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Povo ao seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo anda batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa.
orando em nome de Jesus, porque nos disse Emmanuel que muito mais do que espiritismo e espiritualismo, o que a gente precisa mesmo é de espiritualidade. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labor à sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem paz em seus medianeiros, dispersivos, concentradores longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno,
maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor, rendemos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu reino, todo poder, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Bom dia, amigos. Vamos à nossa leitura. Bom dia, os amigos do Face, a Rosa, a Bianca, aqueles que estão nos assistindo no Instagram e no YouTube. A leitura de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo é o 103 e o título é Produzidos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. E Emmanuel comenta para nós. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras
produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem esses mesmos recursos em nossas mãos, vêem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos, de natureza técnica, podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama, devidamente tratada, é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes que se inspiram. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente, aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã. Recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, Divino Amor, aqui nos encontramos em mais uma manhã de domingo, para juntos ouvirmos, aprendermos e refletir, Senhor, sobre a mensagem de hoje. Ajuda-nos a termos ouvidos de ouvir, olhos de ver e produzir, Senhor, com esses ensinamentos, o melhor, para que nossos exemplos, para os irmãos que caminham conosco, sejam os melhores. Envolve, Jesus, o nosso querido amigo e companheiro, Rafael Siqueira, que nos ajudará com essas reflexões. Envolve a todos que estão conosco agora, os que chegarão depois, nas suas vibrações de paz, amor e alegria. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos receber o Rafael. Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Elaine. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Leôncio é seu agora. Fique à vontade. Eu acho que o Leôncio é de todos nós, porque é impressionante a alegria que essa casa nos dá, o acolhimento. Quando eu cheguei aqui, quase 9h30, já tinha gente nos acompanhando pelas redes sociais, o que demonstra que nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de nos falar uns aos outros, e que não são as dificuldades momentâneas do presente, a dificuldade de estar propriamente dentro da casa, que nos impede de nos abraçar à distância, de nos falarmos e de sermos tão pacíficos, tão felizes quanto a atualidade nos propõe. Eu quero agradecer o convite por estar em mais um domingo, em mais uma manhã com vocês, e pedir a Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Como é de costume, eu quero cumprimentar os amigos. E já são tantos amigos que de antemão eu peço desculpas se eu esquecer de alguém. Já cumprimentei a Elaine, agora eu quero cumprimentar minha querida Magali. Magali já não chamo mais de amiga, já chamo de mãe espiritual, já chamo de inspiradora, já chamo de alguém que não tem assim uma morada fora, mas uma morada dentro do meu coração. Um beijo, minha mãe. Muito bom dia, Jussara, muito bom dia, Odete, muito bom dia, Mara José, muito bom dia, Tânia Melo, muito bom dia, Marilúcia Bernardo, Sônia Regina Oliveira, Elga Peneda, muito bom dia, Monize Lima, muito bom dia, Gilberto Manhães, meu querido Mauro Fonseca, obrigado aqui pela mensagem,
Muito bom dia, Deia Ascar, Sueli Barcelos Maia, Sônia Matos, Mara Mananjás, minha querida amiga de longe, está nos prestigiando hoje, Miriam Aquino, Branca Smith Hertal, Marcelo Jacó, Juliana Neves, Maria Cecília S. Ribeiro, minha querida Cláudia Márcia Rosa, Juliana Neves, Cláudia Vieira, Terezinha Macedo, Nonata Lopes, olha, tem tanta gente, que coisa boa. Estela Guerreiro, Raquel Silva, Adriana Vieira, Flávia Helena Ferreira, muito bom dia, Vina Cristelo, Silvia Maria Matos de Souza, Raquel Silva, eu acho que todo mundo que está, Avani Borba, Pati Castro, Paulo Sérgio Rodrigues, quanto tempo, amigo? Saudade daquelas conversas no ônibus, indo para o Leôncio, Ruzemar Petendorf, Ângela Maria Quinô de Souza, minha querida Karen lá do GEPAR, está nos acompanhando hoje aqui também. Muito bom dia, minha amiga. E Henrique Moraes Yoga. Gente, olha, se eu esqueci de cumprimentar alguém, não creiam ser insensibilidade, mas apenas é que a gente tem um Se Vira nos 30 aqui hoje, e se eu pudesse, eu ficava conversando com vocês nessa manhã, mandando as minhas melhores vibrações, o meu abraço, mas que Jesus possa estar com cada um de nós e nos trazer as melhores vibrações de paz, de energia, de saúde, para que nós sigamos em frente. Com a cabeça erguida, com um sorriso nos lábios, porque tudo está conforme a vontade de Deus, conforme a sua providência. Nossa temática da manhã, liberdade com o Espiritismo. E há uma frase muito decantada nos dias atuais, que é aquela constante de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus nos diz aos corações que para sermos livres, nós precisamos conhecer a verdade. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. O que é a verdade? Qual é a verdade? A verdade dos homens? A verdade dos partidarismos? A verdade do nosso subjetivismo? A verdade política? A verdade social? A verdade econômica? A verdade que muitos de nós temos o nosso ponto de vista, a nossa verdade, e começamos a guerrear porque o outro tem uma verdade diferente? Mas Jesus nos disse que para ser livres, precisamos conhecer a verdade. O que é, então, a verdade? Vamos retornar ao julgamento de Jesus quando ele foi submetido a Pôncio Pilatos. E essa passagem se encontra nos 4 evangelistas. Porque sendo submetido a Pôncio Pilatos, Pilatos indaga a Jesus, tu és rei? E Jesus responde, tu o dizes, ou seja, não vem uma resposta, vem uma constatação. Mas Pilatos, naquele tom de ironia, você deve ser rei de alguma coisa. Porque Anás, porque Caifás, porque os sacerdotes do Sinédrio te mandaram até mim, para que eu julgasse por ir contra as leis de Moisés, por insurreição, por não cumprir os preceitos, as mitvás, que eram trazidas no texto do Levítico, ao que Jesus responde a Pilatos. Bom, tu dizes que eu sou rei, e eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Ao que Pôncio Pilatos daí indaga a Jesus. E o que é a verdade? Jesus permanece em silêncio, porque o governador romano na Judéia não tinha condição de compreender o que era a verdade. Ou seja, Jesus silenciou ante talvez uma das maiores autoridades da época, um dos homens mais inteligentes sobre o que é a verdade, deixando para cada um de nós o estudo na posteridade sobre o que seria a verdade. Meus amigos, o que é a verdade? Será que a verdade são esses cristais que nós nos ferimos uns aos outros? Será que a verdade é quando eu, dentro do meu ponto de vista político, dentro do meu ponto de vista social, dentro daquilo que eu considero correto e muitas vezes maior do que a outra pessoa, começo a guerrear com ela? Ou a verdade está em Jesus? Ou a verdade está nos textos do Evangelho? Essa é a resposta que eu vou tentar responder para vocês, me valendo de 2 flancos de resposta. A primeira delas, trazida pela filosofia oriental, que é sábia,
que é secular e que nos traz textos de grande valia. Porque dizem os nossos irmãos do Oriente que a verdade é tal qual um grande espelho, que um dia Deus permitiu que caísse por sobre a terra. E caindo na terra, esse espelho partiu-se. E todos aqueles que encontraram um pedaço desse espelho julgaram encontrar o espelho todo. Ou seja, a verdade que era o todo, os homens encontraram um pedaço e se consideraram donos da verdade. Será que não é assim nos dias de hoje? Nós temos um pedaço do espelho, e o meu pedaço do espelho buscando para o flanco da política. Bom, se o meu flanco é o da direita, eu começo a achar que o meu flanco é melhor que o da esquerda. No aspecto social, se eu penso de uma determinada forma, eu começo a achar que o meu pedaço do espelho é melhor que o pedaço do espelho da outra pessoa. Vamos vir para o lado da religiosidade, das religiões. Se eu acho um pedaço do espelho do protestantismo, eu começo a achar que esse pedaço é melhor, é mais sábio. Eu sou a raça eleita porque é melhor que o flanco do espelho daquele que achou um outro pedaço. Mas vejam a sabedoria oriental. A verdade não está no pedaço, não está na parte. A verdade está no todo. E o todo é Deus. O todo é a sua proposta que vem até nós de uma forma indivisível. Una. Nós é que vamos partindo de acordo com os nossos subjetivismos, de acordo com os nossos pontos de vista. Então, qual é a proposta? Nós olharmos para o todo, para o global, para Deus, e pararmos de guerrear uns contra os outros. Porque, em verdade, quando eu acho um pedaço do espelho, aquele pedaço me satisfaz de acordo com o momento que eu estou vivendo. Mas não é a verdade absoluta. Não poderemos nós, na transitoriedade em que nós nos encontramos, espíritos imperfeitos, conforme questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, achar que já conhecemos o absoluto. Querem um exemplo disso? Vamos volver ao aspecto da política. E eu prometo não falar em política, falar em aspectos gerais. Como se chamam hoje as agremiações dos partidos? Partido. Já pararam para pensar nessa palavra? O que ela quer dizer? Partido. Partido que é fracionado. Aquilo que não é inteiro. Ou seja, nós nos vinculamos a pedaços ao invés de olhar para o todo. Daí a filosofia oriental nos diz: a verdade está no todo, não no pedaço. Da mesma forma, os mesmos orientais nos dizem uma bela história de que um dia vários sábios foram conhecer um elefante. E cada um tomou de uma parte do elefante. Um tomou da tromba, outro tomou da cauda, outro tomaram das patas. E como cada um se prendeu a um pedaço, para eles, uns disseram: bom, o elefante deve ser uma mangueira. A mangueira porque ele se prendeu à tromba. Outros disseram: bom, o elefante deve ser uma espécie de poste, uma espécie de tora, porque se prendeu nas patas. Outros tantos que tomaram da cauda disseram assim: bom, o elefante deve ser tipo uma vassoura, tipo um espanador, porque estavam olhando só a cauda. Aquele sábio que foi colocado em cima do elefante, não, o elefante não é nada disso. O elefante é algo que a gente possa sentar, é algo liso, é algo que tem uma estrutura sólida. Mas vejam, cada um estava num pedaço. O elefante é a cauda, é a pata, é a tromba, é o dorso, mas nós vamos nas partes, nos pedaços e achamos que temos a verdade absoluta. Nós somos assim. Temos os nossos pontos de vista e achamos que já compreendemos o absoluto. Daí um grande frei, um grande conhecedor das filosofias religiosas, chamada Leonardo Boff, nos diz que todo ponto de vista é a visão de um ponto. Quando encontramos o nosso ponto de vista, nós encontramos apenas um pedaço, porque há vários outros pedaços que nós não conhecemos. Já dizem os sábios hebreus que toda a escritura comporta 70 interpretações. Isso é um midrash. Midrash é a forma como os sábios interpretam os textos sagrados. E o que isso quer dizer? Quando eu tenho uma interpretação, existem outras 69 possíveis, ou seja,
Quando eu acho que descobri a verdade, outros 69 vão descobrir verdades diferentes, para que nós possamos ter a dimensão de que a verdade não é o Rafael, a verdade é Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o seu evangelho e as suas propostas na nossa vida. Então essa é a primeira questão, a primeira forma como eu quis explicar a verdade para vocês, de acordo com as filosofias orientais. Mas agora eu quero caminhar para uma segunda proposta, trazendo um texto de Gabriel Delane, psicografado por José Raul Teixeira. Talvez um dos textos mais bonitos trazidos por Gabriel Delane e na psicografia do nosso querido Raul, no 4º Congresso Espírita Mundial, em 5 de outubro de 2004, quando estavam na França Raul, Divaldo e Delane psicografa um texto chamado Liberdade com o Espiritismo, onde ele nos propõe que nós só seremos livres se conhecermos a verdade. E a verdade estava nos fundamentos do Espiritismo. Porque quando nós meditamos nos fundamentos do Espiritismo, nós conhecemos a verdade. Porque os fundamentos espíritas são os fundamentos do universo, são as verdades que coordenam a nossa vida, coordenam os nossos passos. E observem que essa proposta de Gabriel Delane está de acordo com a proposta de Leon Denis, quando escreve um livro notável chamado Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. E tem ocasião de nos deixar uma frase que eu tenho certeza que é conhecida por todos vocês. A frase é a seguinte: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas comporta o futuro das religiões. Vocês acham que Leon Denis está dizendo que no futuro todos serão espíritas? Quem lê dessa forma não compreendeu. O que Leon Denis está dizendo é que todos no futuro migrarão para o conhecimento do Deus que ama, da imortalidade da alma, da verdade da reencarnação, da verdade da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados e, sobretudo, de Jesus como sendo o nosso modelo e guia. Então, as verdades do universo estão contidas nas máximas do Espiritismo. Foi isso que nos diz Kardec. Quando codificou o Espiritismo, foi isso que nos diz Gabriel Delane, é isso que nos diz Leon Denis. E o livro que Gabriel Delane trouxe, essa comunicação, está aqui. Somos Pequenos Deuses da Terra, editado pela nossa editora Frater. Quem quiser depois pode adquirir, é um livro notável. E por que Gabriel Delane nos fala dessa forma? Porque, vejam, eu vou devagar com vocês. Quando paramos para meditar sobre Deus, como era Deus no Velho Testamento? Texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão, e te levei para a terra da Canaã, a terra prometida. Não terás outros deuses diante de mim. Cumprirá os meus mandamentos, porque eu sou um Deus zeloso, mas também punitivo. Eu puno aqueles que não cumprem as minhas propostas do pai nos filhos, até a 3ª e na 4ª geração. Podem conferir. Texto do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ou seja, o Deus trazido pelo Velho Testamento era um Deus de exércitos, um Deus punitivo, um Deus que fazia divisão entre os filhos. E o Deus espírita. Questão primeira do Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Questão 13 do Livro dos Espíritos: é um Deus único, é um Deus imaterial, mas, sobretudo, é um Deus soberanamente justo e bom. Liberta ou não liberta essa verdade? Liberta saber, e me permitam a brincadeira, que Deus não é um padrasto, mas é um pai. É um pai que me ama. É um pai que te ama. É um pai que conhece as nossas dores. É um pai providência. É um pai que sabe que nós precisamos das dificuldades. Porque dor, meus amigos, é um acróstico de dispositivo O, organizador ou ordenador, R, rumos. Então, Deus, quando nos dá a dor, é porque Ele está querendo que nós ordene os nossos rumos. Guardem a palavra: dispositivo, organizador ou ordenador de rumos. Isso é a dor.
Então Deus deixa de ser padrasto para ser o pai. O pai que me ama, o pai que é justo, o pai que é bom, o pai que sabe do coronavírus. O pai que conhece as desencarnações que estão acontecendo neste momento, mas o pai que prossegue do nosso lado. Mas como isso, Rafael, tanta gente sofrendo. Meus amigos, eu também sou pai. Quando a minha filha precisa tomar uma vacina, vocês acham que ela gosta de tomar vacina? Não, mas eu dou porque eu sei que é bom para ela. A gente leva ao posto de saúde e ela só de olhar a injeção, a agulha, ela já começa a chorar. E ela chorando, se acha que eu volto para casa? Ah, não vou dar não, essa injeção tá muito grande. Não, a gente abaixa a calça e deixa dar a espetada. Ou seja, Deus é esse pai amoroso que sabe que as nossas dificuldades são para o nosso bem. São a vacina para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, ressignificar os nossos passos. Então, conhecer o Deus espírita, o Deus que ama, o Deus soberanamente justo ou bom, liberta ou não liberta? Essa é a verdade que nos liberta. É essa verdade que nos torna livre. Mas nos diz Gabriel Delany que a verdade da imortalidade da alma também nos liberta. Porque vemos pessoas desesperadas no mundo. Pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, e com razão. Porque quando desencarna alguém da nossa proximidade, seja um pai, seja um amigo, seja um companheiro da causa espírita, nós sentimos a dor saudade. Mas não podemos transformar em dor revolta, porque sabemos que aquela pessoa está viva. Não podemos tangenciá-la mais fisicamente, mas nós nos damos conta de que ela vive na verdadeira vida. E nós vamos reencontrá-las. Então, a verdade da imortalidade da alma é essa certeza do reencontro. É a certeza de que nós não perdemos ninguém. Aliás, perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um livro. As pessoas se separam temporariamente de nós. Daí, quando escutarmos pela televisão que 460 mil pessoas já morreram no Brasil, morreram não, desencarnaram. A verdade da imortalidade da alma é a verdade que nos trará esperança. A verdade que nos trará certeza, como diz Emmanuel, eles vivem. E nada obstante eu não possa vê-los sentado no meu sofá, eu posso tocá-los pelas fibras da minha oração, eu posso tangenciá-los pelas minhas emoções. Quantas são as vezes que eu sinto aqueles calafrios, os cabelos se eriçam? Estou com a saudade de mamãe. Estou com a saudade do companheiro da casa espírita, é porque eles estão próximos, nessa realidade que chamamos plano espiritual. Porque há pessoas que pensam, o plano espiritual é lá. Não, gente, o plano espiritual é aqui. O plano espiritual não é em cima, não é embaixo, porque nós costumamos a querer lugares geométricos para o plano espiritual. O plano espiritual é uma outra faixa de vibração. E nós nos comunicamos com o plano espiritual com o nosso pensamento. Porque pensamentos são qual estações de rádio. Nós emitimos ondas, nós captamos ondas. E de acordo com a frequência e a vibração dos nossos pensamentos, nós geramos luz, nós captamos trevas. Nós podemos ir ao encontro daqueles que amamos, ou igualmente podemos entrar na mesma frequência daqueles que estão nos vícios, daqueles que estão nos baixos padrões vibratórios. Então, a verdade da imortalidade da alma foi aquilo que Chico Xavier, de uma vez, de uma forma mineira, de uma forma matreira, disse aos corações que lhe foram visitar em Uberaba. Chico, diga uma coisa para os espíritas, porque um dia você não estará conosco mais. E ele, alma imortal. Ninguém morre. Jesus não morreu, os grandes mártires não morreram, os nossos benfeitores estão vivos e eu também viverei. Então essa verdade é a verdade que nos deve acalentar os espíritos para seguirmos em frente. A terceira verdade que nos diz Gabriel Delany, que irá nos libertar, é a verdade da reencarnação. Porque nós olhamos para o mundo e vemos desempregados. Vemos pessoas que sofrem, pessoas que gritam, pessoas que têm fome, pessoas que têm necessidades. E é o nosso dever ajudá-las. É o nosso dever servi-las, mas também é o nosso dever não julgar a Deus, nem julgar a quem quer que seja, porque não há
Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Há no mundo muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Então, quando virmos uma pessoa sofrendo nas partes mais fortes da sua dor, que nós façamos o máximo para servi-la, mas compreendamos que se está passando por aquele momento é que existe uma causa. Não existe nenhuma aflição sem que exista uma causa anterior. E essa é uma frase do benfeitor Camilo, num livro que eu gosto muito chamado Justiça e Amor. O benfeitor Camilo é o guia espiritual de José Raul Teixeira. Quando ele nos diz, há muita injustiça no mundo, mas não há ninguém injustiçado. E eu me lembro de uma outra frase de Francisco Cândido Xavier, quando ele visitou o Rio de Janeiro. E muitas pessoas foram até ele e disseram assim, Chico, olhe para a Rocinha, a maior comunidade da favela, a maior comunidade da América Latina. Porque lá há pessoas que têm fome, pessoas que têm frio, pessoas que são esquecidas pelo governo, pessoas que foram narrando as dificuldades existentes numa comunidade. E Chico ouviu, porque nós precisamos ouvir as outras pessoas. E ao terminar a frase do interlocutor, ele disse, Deus é tão sábio, Deus é tão bom, Deus é tão justo e tão misericordioso que ele promete, que ele propicia a inversão dos papéis. E a pessoa quis saber, como assim a inversão dos papéis? Qual o bairro que há do lado da Rocinha? Ah, Chico, é o bairro de São Conrado. Um bairro de grandes edifícios, de grandes condomínios, onde as pessoas, ao olhar da janela, elas veem o mar. Pois muito bem. Quando a pessoa está no grande edifício e não atenta-se para a necessidade da caridade, de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor, Deus, na encarnação seguinte, coloca na comunidade, para que possa aprender na abundância e na pobreza, para que nós nos demos conta de que nós somos espíritos imortais, de que a reencarnação é uma lei da vida, é uma lei de aprendizado, é uma lei que nos propicia angariar as lições de que nós precisamos. Então, meus amigos, aquilo que hoje nos falta decorre daquilo que ontem atiramos fora. Aquilo que hoje é a nossa abundância decorre daquilo que ontem nós soubemos trabalhar no bem, nós soubemos angariar para o espírito imortal. É ou não é uma verdade que liberta? É ou não é uma verdade que nos traz força, que nos traz esperança? Mas prossegue Gabriel Delane nos dizendo que é a mediunidade talvez o maior tesouro libertador da doutrina espírita. Porque vejam, nós sabemos que pelos médiuns a própria doutrina espírita chegou até nós. As mais variadas lições chegaram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de José Raul Teixeira, de Divaldo Pereira Franco e outros tantos médiuns. É através da mediunidade que o próprio Leôncio de Albuquerque manda as suas mensagens para aqueles que estão na casa de Leôncio de Albuquerque. Então, a mediunidade, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. É ou não é uma verdade libertadora? E eu me recordo, ainda muito jovem, mais magro do que hoje, mais triste. Porque antes de ser espírita, eu era triste. Hoje, mesmo nas dificuldades, eu procuro colocar um sorriso nos lábios. Eu fui a uma casa espírita em Itaperuna, porque lá diziam, bom, tem o atendimento espiritual. O doutor Hans e o doutor Hermann, 2 alemães, atendem. E eu, nenhum psiquiatra me deu jeito. Nenhum médico, psicólogo estão conseguindo me ajudar a contento. Eu vou. Eu vou porque eu hei de complementar uma terapia com a outra. E eu fui. Fui o doutor Hermann por um médium anônimo. Alguém que trabalhava na mediunidade dando o seu melhor, dedicando os seus melhores tempos, a sua melhor energia. Esteve lá o doutor Hermann e começou a falar comigo. Meu filho, trate-se com o mundo, porque os psiquiatras, os psicólogos são benfeitores de Deus, mas trate-se igualmente com as tarefas da casa espírita. Trabalhe sem cessar, meu filho. Fale de Jesus, fale do amor, mas, sobretudo, viva o amor. E eu perguntei assim, quando começar? Hoje e agora.
Hoje é o seu melhor momento. E eu, então, quase chorando, perguntei: essa é uma verdade libertadora, irmão? Essa é a verdade que todos nós precisamos. É a verdade do Consolador prometido, lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, complementada por 26. Porque Jesus nos prometeu o Espiritismo. E hoje a sua voz voltam pelos Espíritos. E eu perguntei: e você é um dos Espíritos do Cristo? E ele, na sua humildade, me respondeu: não, eu sou apenas um espírito trabalhador. Quando nós trabalhamos para o Cristo, nós encontramos a verdade da paz que todos nós procuramos. E eu, quase já às lágrimas, ele me disse: há uma pessoa aqui querendo falar com você. E eu não fui na casa espírita procurando saber nem de pai, nem de avô, nem de qualquer outra pessoa. Mas ele me disse um nome que eu não havia falado com o médium, eu não havia falado com ninguém. É o seu Sebastião Leite Amorim. E eu falei: como o senhor sabe o nome do meu avô? O médium não sabe, ninguém aqui da casa espírita sabe, ele nem era religioso. Meu filho, quando a mediunidade é santa e o médium a trabalha santamente, as comunicações se fazem tão verdadeiras que elas podem ser provadas. E ele me descreveu o meu avô vindo ao meu encontro e me trazendo considerações que eram da nossa intimidade. Conversas íntimas, conversas que eu só tinha com o meu velho avô. E ele me disse assim: seu avô está aqui. Seu avô está alegre porque você encontrou essa verdade libertadora onde você irá apacentar a sua vida, irá endireitar os seus passos. Ele quer te dar um abraço, mas como eu irei abraçá-lo? Não precisa abraçar fisicamente. Pense que você está abraçando e você estará fazendo. E as lágrimas correndo aos borbotões. E eu pensei: como é bom ser espírita. Como é bom saber que aqueles que foram, não foram. Eles estão vivos. Eu senti o meu avô mais próximo, de que quando ele estava do meu lado, e me permita uma particularidade, vendo o jogo do Botafogo e do Fluminense, ele torcendo para o Fluminense e eu torcendo para o Botafogo. Eu senti o meu avô tão pertinho de mim e disse: vovô, eu sou espírita. A partir de hoje, eu não saio daqui mais. E o que eu puder fazer para levar Jesus por essa doutrina aos corações na minha pequenez, eu hei de fazer. Então, a mediunidade é ou não é uma verdade libertadora? Se nós não conseguimos esse contato mais íntimo com os nossos entes que já partiram, não precisa. Não precisamos receber cartas, nós precisamos saber que eles vivem, eles nos aguardam, eles nos amam, eles estão perto de nós. Continua Gabriel Delane nos dizendo que a verdade da pluralidade dos mundos habitados nos liberta. Como assim? Eu vejo tantas pessoas dizendo: a Terra perdeu o controle, a Terra está de ponta cabeça. A Terra. Será que Deus continua no comando da Terra? E nós que sabemos da pluralidade dos mundos habitados, podemos responder tal qual Mário Sérgio Cortella, um filósofo, um professor que nem é espírita, respondeu. Nós temos no universo 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, 100 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza ao redor do qual giram 9 planetinhas. 9 não, porque um é um planeta anão, Plutão. Giram 8 planetas. Um dos menores planetas é o planeta Terra. No planeta Terra tem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Vocês acham que Deus perdeu o controle de um planeta entre 100 bilhões de planetas, entre 200 bilhões de galáxias? Não, Deus não perdeu o controle. Nós é que estamos perdendo a fé no Deus que é justo, no Deus que é bom, no Deus que ama. Então, quando compreendemos a verdade da pluralidade dos mundos habitados, nós passamos a ser mais humildes, mais simples, para saber que Deus permanece no controle e compreender esse período que estamos passando como um período de transição, de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E não pense que uma transição é fácil. Toda transição, ela nos chacoalha. Para que nos chacoalhar? Para testar a nossa fidelidade. Para saber se estamos firmes. Transição
é chacoalhar externo. Maremotos, terremotos, pandemias, é chacoalhar interno. Angústias, ansiedades me visitando para que eu possa dizer a Jesus, eu estou aqui, eu conto contigo. Você é a minha esperança, você é a minha força. Para que nós possamos recitar, tal qual os mártires antigos, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Virão ventos, virão coronavírus, virão pandemias, virão guerras, virão ditadores, mas eu estarei aqui, porque Jesus, você é a minha rocha. Daí, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse a Pôncio Pilatos o que era a verdade, mas ele disse no texto de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nada obstante ele não dissesse ao orgulhoso do mundo que era verdade, que achava que a sua fração fosse superior à dos outros, ele disse aos pequeninos, a verdade está comigo. A verdade está nos mandamentos do meu evangelho, nas propostas de me viver. A verdade está no Deus que ama, na imortalidade da alma. A verdade está na reencarnação que ele disse a Nicodemos, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. A verdade está nos médiuns, na mediunidade, porque os profetas do Antigo Testamento, Elias, Malaquias, Jeremias, eram médiuns. Porque a pitonisa do oráculo de Delfos era médium. Então, a mediunidade não começou com o espiritismo. A verdade está quando olhamos para o céu e vemos os mais variados planetas, e nós não podemos julgar no nosso orgulho que só existe vida aqui na Terra, Homo sapiens. A verdade está no amor de Jesus, na sua presença nas nossas vidas e no seu convite, vinde a mim, amai como eu amei. Quando olhares para o seu irmão, não julgue se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele torce para tal time ou qual time. Essas são verdades temporárias, transitórias, mas o considere um irmão. Ame-o da forma que você consiga, estruture a sua beneficência para com todos e siga em paz, porque essa é a verdade que nos converge a Deus. Daí, meus amigos, sair do partidarismo do mundo, verdades transitórias, para migrar para a verdade absoluta. O todo do espelho, Jesus, que é a verdade conforme o Espiritismo. A verdade de João, capítulo 8, versículo 32, a verdade que nos liberta e nos torna livres. Quero terminar com Sócrates, no seu julgamento, 400 anos antes de Jesus, porque ele foi preso por subverter a juventude ateniense. E estando dentro da prisão, um dos seus discípulos, de nome Críton, vai até ele e diz, meu mestre, você está preso. Quem deveria estar preso são seus acusadores, são seus julgadores, mas é você quem está preso. Um homem bom, um homem justo. E Sócrates respondeu assim, eu não estou preso. Quem me julgou é que está preso. Os meus pensamentos estão livres. Ninguém pode engaiolar os meus pensamentos. Ninguém pode aprisionar a minha paz. Ninguém pode ergastular aquilo que eu sou. Eu estou fisicamente por trás de uma jaula, mas meu espírito nunca esteve tão livre. E qual a mensagem que Sócrates nos deixou? Nós ainda estamos encarcerados pelas dores do mundo. Nós ainda estamos presos nas misérias temporárias. Mas quando cremos na imortalidade, na bondade de Jesus, quando buscamos nos fazer pessoas melhores, o nosso pensamento está livre. O nosso espírito já voa como um pássaro de asas abertas, porque ninguém pode engaiolar o espírito, nada obstante o corpo ainda esteja preso às misérias. Daí, meus amigos, sigamos em paz, sigamos com Cristo, sigamos na certeza de que Ele representa a nossa vera felicidade, a nossa vera liberdade. Quando eu estava visitando Berlim por segunda vez, e Berlim é uma das cidades no mundo que mais me encanta, mas também mais me faz chorar, porque eu vejo
que os homens ainda não compreenderam a liberdade. Porque liberdade para o homem, às vezes, é um período entre guerras. Às vezes, é quando a sua supremacia política, social ou econômica está maior ou melhor do que a seu vizinho. Os homens em Berlim construíram um muro, tornando, na cabeça deles, livres de um lado e livres do outro, quando, em verdade, estavam todos presos, porque havia pai de um lado que não conseguia visitar o filho do outro, havia familiar de um lado que não conseguia visitar o familiar do outro. Então, comovido pela emoção, eu resolvi escrever um soneto, uma composição poética de 2 quartetos e 2 tercetos para testemunhar a minha emoção daquele momento. E eu endereço esse soneto falando por liberdade, em liberdade, para vocês. Liberdade e amor. Liberdade, exclama a alma humana, buscando vencer a toda dominação. Permanece, entretanto, em luta insana, aguilhoado a todo tipo de escravidão. É a escravidão do dinheiro e do poder que privam o homem da vera alegria, ou a ilusão de quem se recusa a ver serem os vícios uma constante agonia. Passaram guerras, cruzadas e inquisição, mas ainda não sentimos livre o coração, pois falta algo efetivo a viver e realizar. Seja então a tão sonhada liberdade, o sentimento de quem em verdade aprende a conjugar o verbo amar. Amemos para ser livres. Vamos à nossa oração. Mestre amado Jesus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua verdade, para que sejamos livres no propósito de amar. Abençoe os amigos do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Abençoe aqueles que mourejam nas mais variadas atividades. Abençoe os que sofrem nos mais variados matizes. Dá paz aos nossos governantes. Dá paz àqueles que ainda se aclimatam no clima das guerras e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Um grande beijo, meus amigos. E até a próxima. Obrigada, Rafael. Muito obrigada. Ótimas reflexões, sempre oportunas, né? Sempre oportunas. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Como você disse no início, o Leôncio é a casa de todos, né? Então, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Tá bom? E após essa belíssima prece, vamos nos imaginar ao lado de Jesus. Ele dentro do nosso lar, nos abraçando, nos ajudando com seu conforto, com as energias de amor, levantando o nosso ombro, guiando nossos caminhos. Com Jesus, todo fardo é leve. Com Jesus do nosso lado, tudo fica mais fácil. Então vamos nos aconchegar nesse abraço amoroso de muita luz e muita paz. E rogar ao Mestre Divino que abençoe nossos lares, nossos amores onde quer que estejam, neste plano ou em outro. Que Jesus abençoe todos os hospitais do mundo, os profissionais que ali trabalham incansavelmente. Obrigada, Senhor, pelo nosso amigo Rafael, nesta manhã estar conosco e nos ajudar com as reflexões. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós já lhe conhecemos e o aceitamos em nossas vidas. Mas rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude a perseverar ao seu lado, rompendo todas as adversidades, firmes na fé e certos de que não estamos sós. Obrigada, Jesus, obrigada, benfeitores amigos, aqui presente conosco, e que a Tua paz se faça em toda parte neste planeta, hoje
Agora sim, graças a Deus. Obrigada, amigos. Fiquem todos com Deus e até domingo que vem.